Bom, de exemplos, por hoje é só. Agora a gente começa então a avançar um pouco mais no nosso capítulo. E a gente adentra aqui na seção 23.7, que é aplicações da lei de Gauss. Então a gente começa estudando aqui simetrias cilíndricas. Eu vou fazer o exemplo do livro, vou fazer outros exemplos também, que para a gente ir agregando aí conhecimento ao mais, tá certo? Bom, a lei de Gauss diz para a gente que o fluxo de um campo elétrico, que é calculado pela integral de dA em torno de uma superfície fechada, é igual a carga envolta por essa superfície dividido por ε0, certo? Então, se eu tiver aqui uma superfície qualquer, aqui, um balão que seja, tá aqui, e eu tenho aqui uma certa quantidade de carga aqui, o meu fluxo das linhas de campo produzidas por essa carga pontual aqui ela é igual a Q sobre ε0, certo? Essa lei ela é válida sempre, certo? Sempre válida, isso aqui é geral, válido não só para cargas pontuais, mas para distribuições de cargas e tudo mais. Mas o que ela tem mais de importante é quando a gente aplica para simetrias especiais, tá certo? Então, a nossa ideia das aplicações da lei de Gauss é ser capaz de calcular o campo elétrico em situações que seria difícil utilizando a lei de Coulomb, tá certo? Então, se você se lembrar, recapitulando uns tempos atrás, hein, a gente viu que o cálculo do campo elétrico era igual a 1 sobre 4π ε0, a integral de ρ dV sobre R ao quadrado, tá certo? Então você tinha que resolver essa integral aqui para calcular o campo elétrico. A lei de Gauss vem no sentido de tentar encontrar alguns truques, algumas estratégias para a gente não precisar fazer essa integral. Que em alguns exemplos, ou na maioria dos exemplos, é uma tarefa relativamente difícil calcular essa integral aqui. Então a gente vem com o artifício da lei de Gauss, utilizando algumas simetrias especiais para calcular esse campo, certo? As simetrias que a gente vai trabalhar aqui são as simetrias cilíndricas e as simetrias planares. Ela também é muito útil em simetrias esféricas, mas no nosso curso aqui de física aplicada, a gente não vai abordar esse caso, tá certo? Então, o nosso foco aqui vai ser o estudo dos cálculos de campo elétrico através da lei de Gauss para superfícies que tenham simetrias cilíndricas ou simetrias planares, tá certo? Então, vamos começar aqui com o estudo de simetrias cilíndricas. Como é que a gente usa a lei de Gauss para poder calcular o campo elétrico de objetos que possuem essa simetria? Muito bem. Então, suponha que você tem então um fio infinito, tá certo? Então esse fio infinito, tá aqui o meu fio aqui, ó. E ele tem uma certa densidade de carga lambda, esse meu fiozinho aí. Então, qual é o campo elétrico a uma certa distância R do meu fio? Esse é o objetivo desse exercício, calcular o campo elétrico a uma certa distância R desse fio. Note que esse objeto ele tem uma simetria cilíndrica, certo? Então, como é que a gente faz isso aí? Bom, a superfície gaussiana que você vai construir para tentar resolver esse problema, ela vai ter geralmente a mesma simetria do problema, tá certo? No caso,
uma simetria cilíndrica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e desenhar uma superfície gaussiana aqui, ó. Que é o meu artifício aí, certo? Aqui não está centrado, né? Mas vamos supor que ela está centrada aí no fio, tá certo? E eu quero fazer uso da lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Bom, em que direção aponta o elemento dA nessa parte superior aqui, ó? Vamos pôr aqui meu eixo de coordenadas aqui. Então, tá aqui, ó. Z, Y e X. Em que direção... também a gente pode trabalhar em coordenadas cilíndricas, né? Que é algo mais propício, obviamente, do que trabalhar em coordenadas cartesianas. Mas na tampa aqui superior, aqui, ó, aqui, em que direção aponta o meu dA? Z versor. Então, o meu dA aqui, ó, tá para cá. Na tampa inferior, ele está na direção menos reversor. Na lateral, se a gente se atentar aos nossos estudos de coordenadas cilíndricas, ele está apontando em que direção? Lembra-se de coordenadas cilíndricas? Não. Então, vou fazer aqui o sistema de coordenadas cilíndricas aqui, ó. Você tem aqui um vetor aqui, ó. Ele tem aqui um θ. Tá aqui o meu θ versor. Tá aqui o meu R versor. E tá aqui perpendicular aos dois o meu Z versor. Em que direção aponta o meu elemento dA aqui na superfície lateral? R versor, tá certo? Para qualquer, ó, o R versor, o θ versor aqui está o cilindro aqui, ó. Enxerga meu cilindro aqui, ó. O θ versor ele é paralelo basicamente à superfície, tá certo? E o R versor é que é o cara perpendicular à superfície do cilindro, certo? Sempre. Então o meu dA aqui, ele aponta aqui na direção R versor. Muito bem. Se eu imagina esse fio aqui, ó. Aí eu falo assim, olha, fecha o olho. Você fecha o olho, eu vou e rodo o meu fio em 180 graus. Peço para você abrir. Você vê alguma diferença? Você consegue se identificar se eu rodei esse fio ou não? O fio infinito, eu rodo em 180 graus. Você consegue identificar que eu rodei? Muito bem, quer dizer, rodar em 180 graus não pode mudar nada a física desse sistema, tá certo? Porque não mudou nada, a configuração de carga é a mesma, tudo igual, ok? Então eu pergunto para vocês, é possível que o campo elétrico tenha uma componente assim, por exemplo? O que vocês acham? Não. Por que não pode? Ia ficar apontando em outra direção. E não pode acontecer, né? A física é a mesma. Como é que eu posso rodar 180 graus e agora o campo apontar em outra direção? Não pode, certo? Então, por simetria, você consegue deduzir que o campo elétrico ele tem que ser radial, tá certo? Por simetria, a gente já sabe que o campo elétrico necessariamente é um campo elétrico radial. Tá certo? Necessariamente, não pode ser diferente disso. Se ele tiver qualquer componente que não seja radial, quando você rodar de 180 graus, ele vai mudar. Ou mesmo se eu pegar o meu fio, ó, e fizer assim, dar uma torcida nele, isso muda a física? Não muda, tá certo? Se ele tivesse uma componente em θ, quando eu torcesse o fio, já ia mudar. E não pode mudar a física do sistema. Então, necessariamente, esse campo tem que ser radial. Beleza? Isso é por simetria. Ok? Muito bem. Outra pergunta. O campo ele pode ser maior aqui
e menor aqui? Ou seja, maior ali em cima, a uma mesma distância R do fio? Também não, certo? Por quê? Novamente, se eu tenho um campo maior aqui em superior e um menor inferior, quando eu rodo 180 graus, o inferior ou superior ficou menor e o inferior ficou maior. Não pode acontecer. Tá claro? Então, por simetria também, para uma certa distância R, o campo elétrico ele é constante, certo? Ou seja, ele é radial e para uma distância R fixa, ele é exatamente igual. Não vai depender de Z. Não pode depender de Z. Sim ou não? Então, essas duas informações são cruciais. Para uma mesma distância R do fio, o módulo do campo é constante e o campo é sempre radial. Bom, isso você obtém por simetria. São conclusões que você tira simplesmente observando que uma rotação de 180 graus ou uma rotação em torno do próprio eixo aqui, ó, não muda, não pode mudar o campo elétrico, tá certo? Porque o espaço não mudou quando você fez as transformações. Beleza? Mas por que eu estou falando tudo isso aí? Para a gente poder utilizar a lei de Gauss. Então, ó, primeira pergunta, vamos calcular o fluxo, que é o que interessa, tá certo? Quanto é o fluxo agora que eu sei que o E é radial e que ele é constante em toda essa direção aqui, R? Quanto é o fluxo na tampa superior? Zero. O fluxo na tampa superior é zero. Quanto é o fluxo na tampa aqui inferior? Zero também, certo? Porque o E é perpendicular ao DA. Tem que ser zero também. Então, a única contribuição do fluxo vai estar aqui na lateral. Vamos supor aqui, ó, que eu coloquei aqui uma superfície gaussiana de tamanho L. Ok? Ou H, vai. H. Quanto é esse fluxo? É a integral de E escalar dA. O dA, ele também é radial, tá certo? Assim como o campo elétrico, ok? Tem que ser radial. O único versor aqui que é perpendicular, aqui, olha o cilindro aqui, ó. Se você olhar o cilindro aqui, ó, o dA está sempre aqui, ó, o dA aqui, o dA aqui, o dA aqui. São os caras que são perpendiculares à superfície. Todos esses vetores apontam em R versor. Então, o dA aponta em R versor. O produto escalar, então, desse elemento aqui, nada mais é do que o módulo de E dA, porque você vai ter um R versor, produto escalar R versor. Vamos explicitar aqui, ó, só para ficar claro. Eu tenho o meu E, módulo de R versor, e eu tenho o módulo de dA, produto escalar, R versor. Isso aqui me dá o módulo de E, dA. Ok? Agora, para essa superfície aqui, ó, que eu estou olhando aqui, ó, essa superfície aqui, o E, como eu tenho uma mesma distância R, tá certo? Aqui também é R, ele está centrado aqui na origem, tá certo? Aqui é R também, ó, tudo é. O E, ele é constante, tá certo? Ele não pode variar para o mesmo R. Estão me acompanhando, não? Tá muito devagar, não? Tá bem, tá bom? Então, ó, o E tem que ser constante. Se ele é constante, ele pode sair dessa integral aqui, ó. Então, fica módulo de E, integral de dA. Integral de dA nada mais é do que essa área lateral aqui. Quanto vale a área lateral de um cilindro? Você sabe? Pensa aqui no cilindro aqui, ó. Aqui eu tenho H, tá certo? Eu venho aqui, vou cortar com uma tesoura esse cara aqui, ó, e vou abrir ele. Ele vai virar aqui uma figura assim. Aqui tem H, quanto tem aqui?
Quanto tem aqui? Quando eu cortar e abrir, ó, peguei meu cilindro aqui, eu cortei e abri ele. 2πr. Quanto é a área total dele então? 2πr vezes H, certo? Então isso aqui dá módulo de E 2πr vezes H. Muito bem, calculamos o fluxo. Bom, e o que é a lei de Gauss diz? Vou apagar as figurinhas aqui, isso aqui foi só para entender como é que calcula a área lateral de um cilindro. O fluxo está calculado. Agora a gente sabe que o fluxo é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana dividido por ε0. Ok? Quanto é a carga envolvida por essa superfície gaussiana aqui? Essa carga interna aqui, ó, só esse pedaço do fio aqui, ó. Esse pedacinho do fio aqui, ó. Daqui até aqui. Quanto vale essa carga se eu tenho uma densidade linear de carga lambda? Hã? Lembra não? O lambda, ó, é carga por unidade de comprimento. Se eu quiser calcular a carga total, eu tenho que integrar lambda dl. Mas o lambda é constante. Lambda integral de dl. Quanto vale esse cara aqui, então? Esse comprimento aqui, ó. Daqui até aqui. Qual é o comprimento desse fio? Hã? Qual é o comprimento desse fio interno à superfície da gaussiana? Quanto vai? Hã? Pode falar. Vocês estão com receio de falar ou não estão percebendo quanto é o tamanho? Hã? H, é isso? Era óbvio, é isso? Por isso que vocês não responderam? Dá para ver que é H não? Sim, né? Então é H mesmo. Então, a carga total envolvida aqui nada mais é do que lambda vezes H. Isso é a carga que está aqui, ó. Eu tenho 10 coulomb por metro quadrado. Se o meu H tem 10 coulomb por metro. Se o meu H tem 1 metro, quantos coulombs eu tenho lá? 10 coulombs, tá certo? O H ali envolve. Muito bem. Então, está tudo resolvido, ó. Agora eu tenho a carga envolta e eu tenho o fluxo. Eu sei que o fluxo que eu calculei ali é um módulo de E vezes 2πrh. Está aqui, ó. E esse fluxo é igual a carga envolta dividido por ε0, que por acaso a carga envolta dá lambda vezes H, dividido por ε0, de forma, então, ó, que se eu analisar essa equação aqui, eu tiro que o módulo de E, ele vale, então, lambda sobre 2π ε0, o H cancela com H, R. Só que eu já sabia antes que o E era radial. Então, R versor. Esse aqui é o campo produzido por um fio infinito. Tá certo? Então, é basicamente para isso que a gente usa a lei de Gauss. É um artifício matemático para se calcular o campo elétrico. Calcular o campo elétrico de um fio infinito, utilizando a maneira integral, também pode ser feito, mas vai dar um trabalhinho um pouco maior. Você poderia partir daqui, ó. Aí, obviamente, você não vai integrar em ρdV, você vai integrar em lambda dl, tá certo? E aí você vai fazer as contas, dá para fazer. Inclusive, uma boa tarefa, calcular por essa expressão aqui, ó. No caso do fio, vai ser isso aqui, ó. O E, ele vai ser
1 sobre 4π ε0 integral de lambda dl sobre r ao quadrado. Tá certo? Onde o r é a distância do elemento de carga até o ponto. Só que, na medida que você vai subindo no fio, ó, essa distância vai variando. Ó. Então, você tem que levar isso em consideração na hora de integrar. É um trabalhinho. Você tem que escrever esse r aqui, ó, que está aqui, em função do z. Certo? Como é que a gente faria isso por lei de Coulomb? Só vou montar, então, a integral aqui. Ó. Por lei de Coulomb. A mesma ideia. Ó. Tenho meu fio aqui. Ó. Por lei de Coulomb, eu teria que fazer o seguinte. Ó. Quero calcular o campo aqui, tá certo? Então, eu tenho que pegar, vou chamar esse aqui de zero. Esse aqui é meu zero. Então, eu vou pegar um elemento de carga aqui, ó, dq. Tá certo? Esse elemento de carga dq aqui, ó, ele produz um campo aqui. Só que eu tenho outro elemento de carga dq aqui, ó, que produz um campo para cá. De forma que a resultante do meu campo é um campo que está nessa direção aqui, que foi o que a gente deduziu por simetria, que era radial, certo? Tem que ser radial. Beleza? Muito bem. Aí a gente tem que pegar, ó, então, calcular, chamar esse cara aqui de θ. Aquele que contribui é o dE cosseno de θ. Tá certo? Esse é o cara que contribui. Essa distância daqui até aqui, ó, é o que é o meu R que entra na integral. Esse aqui, ó, é o meu x, aliás, é o meu z aqui. E essa, vamos chamar de R' esse aqui que entra na integral, e esse aqui é o meu R, onde eu quero calcular o campo. Olha o trabalho que vai dar para fazer isso com lei de Coulomb. Ok? Então, se ali é θ, aqui é θ também. Então, eu tiro que cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é o meu R, sobre R'. E o meu DE, ele era igual, se vocês se lembrarem, ele vale 1 sobre 4π ε0 dq sobre o meu R' ali ao quadrado, que é a distância do dq até o ponto onde eu quero calcular. O meu dq é igual a esse dq aqui, ó, ele vale lambda dz, que é o elemento que eu vou integrar. Lambda dz. Além disso, o meu R', ele vale, em termos de z, ele vale z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 1/2. Ufa, tudo isso para poder montar agora a integral. Então, finalmente, o dE cosseno de θ, ele vale, então, 1 sobre 4π ε0 lambda dz, que é o meu dq, tá certo? Sobre R' ao quadrado, vezes o cosseno de θ, que é R sobre R'. Substituindo R' aqui, ó, então isso aqui vai me dar 1 sobre 4π ε0 lambda dz R sobre z ao quadrado mais r ao quadrado. É o cubo, né? Então aqui fica elevado a 3/2. Certo? Porque aqui tinha R' ao quadrado vezes R'. Para calcular o E total agora, eu integro esse cara de menos infinito a mais infinito. Então, o meu E é igual a 1 sobre 4π ε0 integral de menos infinito
até mais infinito que lambda dz r sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 menos. Quanto vale essa integral aí? Vale isso aqui, ó. Pode fazer a conta que você vai ter que chegar no mesmo estado. Qual que é mais fácil? Lei de Gauss ou lei de Coulomb? Tá parecido. Sim ou não? Talvez eu fui rápido aqui nessa aqui, mas a gente já fez um exemplo desse. É mais ou menos parecido com o do anel lá e tudo mais. Mas a ideia é essa. Então, isso aqui para você resolver essa integral, se você resolver na mão, você teria que fazer substituição, trigonométrica e tudo mais. Você vai chamar o R de Z tangente de θ, dr secante de... O quê? Para, isso aí. Mas você não aprende substituição trigonométrica lá? Aprende integral? Não é? Como é que você resolve integral? Cálculo quanto? 2. Já fizeram cálculo 2? Então você sabe resolver esse integral aqui. Quanto que é derivado da tangente? Mas é isso, ó, só para se vocês quiserem fazer em casa, se estiverem curiosos, ó, a transformação que você tem que fazer é essa aqui, ó. Você vai ter que chamar o Z de R tangente de θ. Aí o dz de θ vale R secante ao quadrado de θ dθ. Substitui o Z e o dz aqui, aí vai fazer, vai brincando aí. Porque aqui embaixo vai aparecer 1 mais tangente ao quadrado, né? 1 mais tangente ao quadrado, quanto vale? Secante ao quadrado. Aí tem a secante ao quadrado em cima, já sai cancelando tudo, no final você quer uma integral de cosseno aí, fácil. Beleza? Mas é assim que é. A vida é dura, não tem essa não. A não ser que você saiba usar a lei de Gauss, ó, ela fica simplificada, certo? Se você tiver as ferramentas certas, as coisas podem ficar mais fáceis. Vai lá arrumar o chuveiro na sua casa sem ferramenta, para você ver o trabalho que dá. Com ferramenta, tudo fica muito mais simples. Alguma pergunta, não? Um outro caso interessante, ó, que você usa a lei de Gauss, é o plano infinito. Então imagine que você tem agora um plano infinito aqui, ó. Esse aqui é basicamente a simetria planar. Então eu tenho um plano aqui infinito, carregado positivamente aqui, vai. E eu quero calcular o campo desse plano infinito. Ele vai embora aqui, né? Vai para cá, para cá, para cá. Está indo aqui, para todos os lados, infinito. E eu quero calcular o campo aqui a uma certa distância desse plano aqui, ó. A uma distância R do plano. Quanto vale o campo elétrico nesse ponto aí? Como é que você faz? Quanto vale? Como é que a gente vai fazer? A mesma ideia. Vamos olhar o plano de perfil aqui, tá? Só para simplificar a nossa vida aqui. Então tá aqui meu plano de perfil aqui, ó. Estou olhando ele aqui, ele tem uma espessura 0 aqui. Está aqui carregado positivamente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma superfície gaussiana aqui, ó. Está aqui minha superfície gaussiana, um cilindro aí que eu coloco atravessando o plano, tá certo? Coloco um cilindro atravessando, tá o plano aqui, eu venho e coloco um cilindro aqui. Então, se eu olhar de perfil aqui, está aqui meu cilindro aqui, ó. Está aqui meu cilindro. Bom, aqui também por simetria você já consegue deduzir que o campo não pode ter uma componente assim, tá certo? Porque se você rodar 180 graus novamente, o campo não pode apontar na outra direção. Então,
por simetria, o campo tem que ser um campo, vamos pôr em azul aqui, que aponta para cá, e desse outro lado aqui, ele aponta para cá, certo? Esse é o meu campo elétrico. Também, para uma certa distância fixa, ele não pode ser, não pode depender do Z, certo? Ele não pode ser maior aqui e menor aqui. Não pode. Para uma certa distância fixa, ele tem que ser constante também. É isso que a gente precisa. É um campo que ele tenha aí uma certa simetria, que não dependa da distância, e que ele seja constante aí. Bom, vamos olhar para os meus DAs. Aqui, ó, para onde que aponta o meu DA aqui? Para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? Vou perguntar de novo, ó. Nessa tampa aqui do cilindro, para onde aponta o meu elemento DA? Para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? Hã? Direita, certo? Então, o meu DA aponta aqui. Desse lado aqui, ó, para onde ele aponta? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita? Para a esquerda. E aqui na lateral do cilindro aqui, ó, ele aponta para onde? Ele aponta radial, certo? O cilindro, certo? Então aqui bem na parte superior aqui ele está apontando para cá, ó. Aqui ele está apontando para cá. Aqui. Radial ao cilindro, tá certo? O meu campo elétrico, ele está aqui, ó. Tá aí o meu campo elétrico. Beleza? Tá acompanhando aí? Muito bem. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Calcula o fluxo. A ideia é sempre a mesma. Calcula o fluxo, que é igual a integral de E escalar de A. Bom, primeira pergunta. Quanto é o fluxo aqui na lateral do cilindro? Quanto é o fluxo na lateral do cilindro? Zero, certo? DA é sempre, ó, qualquer posição na lateral do cilindro aqui, o campo está para cá, ó, é sempre perpendicular ao campo elétrico. Então, a lateral não vai contribuir. Agora, nessa tampa aqui, ó, quanto vale o fluxo? πr ao quadrado, onde o R o que é aqui? Não é esse R aqui, né? Toma cuidado, não é esse R aqui, né? É o R do meu cilindrinho ali, tá certo? Que eu vou chamar aqui de, vamos chamar de L, vai? Então aqui, ó, tem esse objeto aqui, ele tem, vamos desenhar em amarelo aqui, ó, um raio L, tá certo? Do cilindro ali. Ok? Então, quanto vale o campo, o fluxo nessa lateral aqui, ó? Pode falar, Herman, um pouco mais alto, por favor. E vezes π L ao quadrado. Muito bem. Esse é o fluxo nessa tampa. A gente está calculando o fluxo aqui na superfície fechada, tá certo? Da lateral deu 0, nessa tampa deu E π L ao quadrado, e nessa tampa aqui, quanto dá? Menos? Por que menos? Ó, o E aponta na direção menos x. O A aponta na direção menos x também. Então, no fundo, isso aqui vai dar o quê? Mais E π L ao quadrado. Tá certo? O E e o A são paralelos novamente. Tanto desse lado aqui, ó, quanto desse lado aqui, o E e o A são paralelos. De forma, então, que nós temos duas vezes E π L ao quadrado. Concorda comigo? Que dá duas vezes? É diferente quando você tinha um cubo, né? E você tinha um fluxo, um campo de um sentido de um lado e no mesmo sentido do outro lado. Agora você tem duas tampas, mas o E está para cá, paralelo a A, e o E está para cá, paralelo a A também. Então, se somam. Sim? Muito bem. Então, o fluxo a gente calculou. Agora a gente quer calcular
a carga interna. Bom, eu vou dizer para vocês aqui que esse objeto que ele tem uma distribuição superficial de carga sigma, tá certo? Então, o sigma é a quantidade de carga por metro quadrado. Quanto de carga, então, está sendo envolvida aqui pela minha superfície gaussiana? Quanto vale o meu Q em volt? Sigma, começou bem, vezes quanto? Metro quadrado. Quanto vale essa área aí? Em metros quadrados, né? Quanto vale essa área aqui, ó? Sigma vezes a área vai me dar a quantidade de carga envolvida. Qual é essa área aí? Hã? Πl ao quadrado. Exatamente, πl ao quadrado. Certo? Essa área das tampas, né, é a mesma área, porque é um cilindro, tudo paralelo. Certo? Πl ao quadrado, todo mundo enxergou que dá πl ao quadrado? Então isso aqui vai me dar sigma vezes πl ao quadrado. Agora eu tenho tudo, ó. Tenho a carga envolta, tenho o fluxo, vou lá aplicar a lei de Gauss. O fluxo, então, é igual a 2e πl ao quadrado, e isso vale a carga envolvida, sigma vezes πl ao quadrado, dividido por epsilon zero, que é o tal módulo de E. Daqui, então, eu tiro que o módulo de E, ele vale, πl ao quadrado vai embora com 2πl ao quadrado, sigma sobre 2 epsilon zero. Então, está aqui o meu plano, carregado positivamente. Eu tenho um campo elétrico para cá, que vale sigma sobre 2 epsilon zero, vou chamar de N inversor aqui, e vale para cá sigma sobre 2 epsilon zero, nessa direção menos N inversor. Maravilha? Esse resultado é bastante interessante, ó, porque se você olhar para um plano infinito, o campo ele não depende da distância. Se você estiver próximo do plano ou muito afastado do plano, o campo vale sigma sobre 2 epsilon zero. Sempre vale sigma sobre 2 epsilon zero para um plano infinito, certo? Como é que isso pode acontecer, né? Como é que vocês acham? Por que isso aí acontece? Só para a gente ter uma intuição. Hã? Tem ideia, não? Ó, basicamente a ideia é o seguinte, eu vou tentar explicar aqui bem superficial, mas vamos ver se... Imagina aqui meu plano infinito, tá certo? Tá aqui meu plano, ó. Quando eu estou perto do plano aqui, ó, essa carga aqui, ó, que está aqui no plano aqui, ó, opa, ela contribui bastante, não é isso? Porque ela está bem próxima do ponto, não é isso? Ela tem uma contribuição enorme, né? Porque depende de... Imagina, ó, pega um elemento, essa é uma carga pontual desse plano aqui. Ela é Q sobre R ao quadrado, o R é bem pequenininho, esse campo é enorme, certo? Agora, esse indivíduo aqui, ó, que está longe aqui, ó, então vamos desenhar em vermelho. Esse cara e esse cara aqui, ó. Praticamente esse cara aqui, ó, produz um campo assim, quase paralelo à superfície, e esse cara aqui produz um outro campo assim, ó, quase paralelo, e no final das contas esses campos aqui se cancelam. Vocês concordam? Porque é praticamente um paralelo ao outro. Sim ou não? Praticamente se cancelam. Sim? Consegue enxergar que praticamente se cancelam? Imagina, pega duas cargas bem distantes, eu coloco a carga aqui. Se ela estivesse exatamente entre as duas cargas, quanto seria o campo? Se eu tivesse duas cargas iguais aqui, ó, e eu venho e coloco
Quero saber o campo entre as duas cargas. Quanto é o campo? 0. Tá certo? 0. Agora, se eu der uma deslocadinha um pouquinho, é praticamente 0. Vai ter um componente bem pequenininho ali, mas bem pouco. Tá certo? Agora eu vou pegar essa carga aqui, ó, e vou começar a subir aqui, ó. Agora, essa carga que antes tinha uma contribuição enorme, começa a diminuir a contribuição dela, tá certo? Porque começou a ficar mais distante dela. Não começa a diminuir? Em contrapartida, a contribuição dessa e dessa, agora, ó, começa a aumentar. As que estão mais distantes. Vocês concordam? É esse balancete, é esse balanço das cargas distantes começarem a contribuir e a mais próxima diminuir, é que faz com que esse campo seja constante. Deu para entender a ideia do negócio aí? Não? É basicamente isso que faz. Aí se você começa a aumentar mais, essa aqui começa a diminuir. Só que a outra mais distante, que não contribuía nada, começa a dar um balanço de contribuição maior. E no final das contas, uma balanceia a outra, de forma que o campo é uniforme e constante. Esse resultado a gente obteve do disco, a gente fez o cálculo do disco, não fez? Aí falou, pega esse disco e faz ele tender para um raio infinito. Você chegava nesse mesmo resultado aqui. Tá certo? Então, importante ter em mente, o campo de um plano infinito ele é constante, não depende da distância. E obviamente vocês precisam saber calcular isso utilizando a lei de Gauss. Tá certo? Isso é importante saber calcular. Finalmente, só para a gente concluir aqui, ó, imagina agora que você tenha dois planos infinitos. Um com uma carga mais sigma e outro com uma carga menos sigma. Para esse plano aqui mais sigma, quanto vale o campo aqui? Quanto vale? Quanto vale? Um plano infinito, a gente acabou de calcular. Quanto vale o campo? Hã? Pode falar? Um pouco mais alto que eu escutei. Sigma sobre 2 epsilon 0. E aqui, sigma sobre 2 epsilon 0. Agora esse aqui, ó, tem uma carga negativa. Vai ser tudo igual, só que o campo agora aponta para cá. Ó. Um para cá e outro para cá. Quanto vale esse campo aqui? Sigma sobre 2 epsilon 0 e sigma sobre 2 epsilon 0. Ok? Então, quanto vale o campo aqui interno, então, aqui, ó? Aqui ele vale sigma sobre epsilon 0, que é a soma desse mais esse. Os dois apontam na mesma direção, concorda? E aqui fora, quanto vale? Aqui e aqui. Hã? Veja, é o princípio da superposição. Desconsidere esse plano aqui, ó. Essa linha verde, na verdade, ela vem até aqui, ó. É constante. Tá certo, ó? Essa linha roxa aqui, ó, ela é constante, ó. Ela vem para cá também. Quanto vale o campo aqui fora, então? 0. 0, vale 0, porque você tem sigma sobre 2 epsilon 0 aqui, apontando da direita para a esquerda, mas você tem sigma sobre 2 epsilon 0 aqui, ó, apontando no sentido contrário. Então, esse cara cancela. E aqui também, ó, você tem sigma sobre 2 epsilon 0 para cá, mas você tem sigma sobre 2 epsilon 0 na direção contrária. Então, no final das contas, esses campos aqui, ó, externos, se cancelam e esse campo se soma. No final das contas, você vai ter um campo aqui que é sigma sobre 2 epsilon 0. Opa, sobre 2 não. Sobre epsilon 0. Concorda? É o princípio da superposição. Se você considera um, considera o outro. Daí você consegue enxergar que os campos aqui, ó, eles têm que se cancelar. Isso é basicamente o quê? O capacitor de placas paralelas. Certo? Você tem um capacitor de placas paralelas,
Se eles estiverem muito próximos um do outro, comparado com o tamanho das placas, é como se esse campo fosse constante. Tá certo? Nas bordas ele vai ter uns efeitos de borda, que a gente chama, eles tem uma curvatura. Mas no meio dele ali, se a distância for pequena e eles forem grandes, é praticamente um campo paralelo, todos eles paralelos certinhos. E o campo vai valer sigma sobre epsilon zero. Onde o sigma, o que é? É a quantidade de carga dividido pela área. Certo? É a carga de uma placa dividida pela área do capacitor. Com isso aí a gente vai deduzir mais para frente aí a diferença de potencial entre dois capacitores. Com esse resultado. A gente calculou o campo elétrico tem uma ligação íntima com diferença de potencial e a gente consegue calcular a diferença de potencial. Ok? Mas isso fica para nossa próxima aula que começa amanhã, no mesmo horário. Ok?